Fala galera, o clima ficou pesado depois do que aconteceu em Cusco e não tem como fugir desse assunto. A goleada para o Cienciano abriu uma crise enorme, a torcida está muito irritada, teve polêmica na arbitragem, falha individual e agora até o futuro do Franklin Carvalho está sendo discutido nos bastidores. Então hoje eu quero conversar com vocês com muita calma sobre tudo isso, porque uma derrota dessas não acontece por um motivo só. Tem muita coisa para analisar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto para as informações de hoje. E olha, eu preciso começar pelo tamanho do estrago, porque o Portal Lance destacou a revolta da torcida do Botafogo depois dessa goleada por 6-1 para o Cienciano lá em Cusco. E sinceramente não é difícil entender a indignação. O Botafogo entrou muito mal, deu espaço pelos lados e antes dos 30 minutos já perdia por 3-0. Depois veio o golaço de Martinez e o time foi para o intervalo tomando 4 gols. O Matheus Martins ainda fez um belo gol de falta na volta do segundo tempo e deu aquela pequena sensação de que talvez o time conseguisse diminuir o prejuízo, mas isso não aconteceu. O Cienciano continuou encontrando espaço e fechou o placar em 6-1. Segundo a reportagem, muitos torcedores direcionaram as críticas ao Franklin Carvalho, principalmente pela demora nas mudanças. E eu acho que esse é o ponto. Não foi só perder, foi a forma como o time pareceu sem resposta durante boa parte do jogo. Em uma partida desse tamanho, a torcida espera pelo menos uma reação quando as coisas começam a dar errado. Agora a pressão sobre o treinador aumenta muito e o Botafogo vai precisar mostrar uma resposta imediata. Uma goleada assim não pode ser tratada como apenas mais uma derrota, porque o desempenho também precisa ser analisado e corrigido. Agora, no meio de toda essa atuação ruim, teve um lance que também precisa ser discutido. E também o Portal Lance repercutiu a análise do PVC sobre o segundo gol do Cienciano. A jogada aconteceu aos 19 minutos depois de uma cobrança de falta ensaiada. A bola foi cabeceada para o meio da área e o Bandeira completou para o gol. Mas os jogadores do Botafogo reclamaram de toque na mão. O VAR checou o lance por cerca de 5 minutos e manteve o gol. O PVC, porém, disse que para ele a arbitragem errou e que a bola tocou realmente no braço do atacante. Agora eu acho importante separar as coisas. Se houve erro, tem que ser cobrado. Claro, mas o próprio PVC destacou que o Botafogo também contribuiu para sofrer aquele gol, pela forma como estava marcando. Então não dá para pegar esse lance e transformar na explicação para um 6-1. A arbitragem pode ter errado, mas o Botafogo também errou muito mais do que o aceitável. E é justamente isso que precisa ser analisado internamente. Mesmo que o gol fosse anulado, o desempenho coletivo continuaria sendo muito preocupante. O time deu espaço demais, marcou mal e não conseguiu se organizar. Cobrar a arbitragem é justo, mas usar esse lance para esconder os problemas apresentados em campo seria um erro ainda maior. E olha só, pessoal, aí tem a situação também do Alisson, que acabou virando outro alvo forte da torcida. O lance destacou também principalmente a falha do goleiro no terceiro gol do Cienciano. E foi um lance que realmente muito ruim. Veio o cruzamento pela esquerda, o Alisson saiu do gol, não conseguiu segurar a bola e deixou a sobra viva dentro da área. O Sucar aproveitou, finalizou mesmo desequilibrado e a bola foi entrando enquanto o goleiro tentava se recuperar. Nas redes sociais, muita gente classificou a falha como inacreditável. Só que eu também não gosto de colocar uma goleada desse tamanho nas costas de um único jogador. O Alisson errou? Sim, com certeza. Em um jogo desse tamanho, uma falha dessas pesa muito. Mas o Botafogo já estava completamente desorganizado, sofrendo pelos lados e dando espaço demais. Então o problema foi individual e também coletivo. Quando o sistema inteiro não funciona, qualquer erro fica ainda mais exposto e o prejuízo acaba sendo muito maior, como foi o caso. Agora o Alisson vai precisar ter cabeça para absorver as críticas e dar uma resposta nos próximos jogos. Ao mesmo tempo, a comissão técnica precisa corrigir o sistema defensivo, porque não adianta trocar ou culpar apenas o goleiro se o time continuar permitindo que os adversários cheguem com tanta facilidade à área. E essa derrota precisa servir para identificar e corrigir problemas que vão muito além de uma falha individual. E agora chegamos ao assunto que pode ter consequência direta nos próximos dias, porque o Portal Fogão Net repercutiu uma informação do canal do Anderson Mota sobre o futuro do Franklin Carvalho no Botafogo. Segundo essa informação,
o treinador ainda não foi demitido, mas a tendência interna seria de saída assim que o Botafogo conseguir definir um nome forte para substituí-lo. A ideia da diretoria seria não tomar uma decisão sem ter um plano A encaminhado. Por isso, o Franklin deve continuar pelo menos para o jogo contra o Vitória no Barradão. A própria logística com o time saindo do Peru diretamente para Salvador também teria pesado. E tem mais, galera, o Fogão.net cita informações do Globo Esporte que o treinador já vinha enfrentando alguma resistência interna antes do 6-1, inclusive por questões de postura e discussões sobre reforços. Então o problema parece ir além do resultado. Agora a diretoria precisa ter muita certeza do próximo passo, porque trocar por trocar pode piorar ainda mais a situação. E se a decisão for realmente por uma mudança, o Botafogo precisa escolher um treinador que chegue com autoridade, ideia de jogo clara e capacidade de recuperar rapidamente a confiança do elenco. O momento é delicado, a gente sabe disso, e um erro nessa escolha pode ter impacto direto no restante da temporada. Então é isso, galera, essas foram as atualizações, mas agora eu quero saber como você está enxergando tudo isso. Para você, o principal responsável por 6-1 foi o Franklin, os jogadores ou a diretoria? Você acha que a falha do Arlisson justifica tanta crítica? E sobre o treinador, você demitiria agora ou esperava ter um substituto definido? Deixa aqui abaixo a sua resposta nos comentários, porque eu quero muito saber como você está enxergando esse momento do nosso glorioso Botafogo. E olha, se você curtiu esse nosso bate-papo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? Para que você não perca as próximas novidades. E como sempre, o link das matérias que eu citei aqui no canal, do lance do Fogão.net, estará aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar em mais detalhes, o link está aqui embaixo, beleza? Então é isso, pessoal, essas foram as atualizações de hoje. Um excelente dia para todos vocês, fiquem todos com Deus, grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Fui!